recording. This now is round recording. Ok, vamos falar sobre a datação do ano do nascimento de Jesus. Então, aqui é existem muitas controvérsias, existem várias teorias, ninguém nunca bate o martelo e não tem como bater mesmo, certo? Não tem. Então a gente vai mencionar aquilo que a teologia considerar como a mais aceitável das teorias, certo? Porque ninguém afirma nada, tá? Então vamos lá, o mundo antes de Cristo e depois de Cristo foi sugerido pelo monge Dionísio, o Exíguo, né? Do 6º século. Então, veja, já começamos por aqui. 5 séculos e meio depois, ou quase 6 séculos e meio, foi que alguém decidiu, vamos dividir a história ao meio, em antes e depois de Cristo, porque até então não se tinha essa divisão datativa, né? De antes e depois de Cristo. Eles seguiam um calendário romano da época, né? Então, por volta de 525 depois de Cristo, já seguindo a ideia proposta pelo Dionísio, ele declarou que o nascimento de Jesus ocorreu no ano 753 da história romana. Então ele pegou o ano lá, 753 do calendário romano, e disse, ó, esse aqui foi o ano do nascimento de Jesus, e ele chamou esse ano de 0. Ok? Então, ele pegou o 753 da época romana e chamou de 0 no que ele mesmo intitulou calendário cristão. Ok? Beleza. Só que, muitos anos depois do Dionísio, descobriu-se que ele cometeu um erro de aproximadamente 4 ou 5 anos. Ok? Então, considerando fatos bíblicos, como a morte de Herodes, o Grande, né, que eu acabei de mencionar, o início do ministério de João Batista, primo de Jesus, aquele que batizava lá no Rio Jordão, e a primeira Páscoa dos judeus e o templo, né, descrito em João 2:20, provavelmente Jesus nasceu por volta de 750 ou 749 da época romana, e não 753, como tinha sido proposto primeiramente por Dionísio. Então, ou seja, 4 ou 5 antes de Cristo. Então, o que acontece? Jesus nasceu entre 4 e 5 antes de Cristo. Ele nasceu antes dele mesmo. Então, é aí que tá o X da questão. Eles não estão mais levando em conta o nascimento em si, mas as evidências históricas para a escolha do Dionísio, que foi o primeiro que datou o calendário. Só que o Dionísio fez isso por volta de 525 depois de Cristo. O erro de Dionísio foi descoberto em 1000 e alguma coisa. Então, você já imaginou o quanto de datas e eventos se sucederam em mais de 500 anos? Como mudar um calendário de 500 anos? Como, por exemplo, como é que eu vou dizer para você que você nasceu 4 anos antes do que você nasceu? Então, para o historiador, é muito mais fácil mudar um evento e dizer assim, ó, o 0 de Dionísio é 753. E ele chamou esse 0 de nascimento de Cristo. A gente estaria em 2018, 2017. Mas você teria 14 anos. Vê quando você muda tudo. Então você muda a data da Segunda Guerra Mundial, você muda os pontos históricos da humanidade. Então o que acontece? Ele pegou, vamos raciocinar aqui, todo mundo junto, ó. Ele pegou o 753 e chamou esse 753 de 0 da era cristã. 753 do calendário romano, 0 do calendário cristão. Beleza? Que quase 500 anos depois descobriu que ele cometeu um erro para mais. Então esse 0 aqui não é 0.
É 5 ou 4. Porque esse 0 era para ter vindo antes. Então, para não mudar tudo que vem depois, ele só começou a chamar esse 0 de 4 ou 5. Pronto. E todo o resto vai seguir a sua linhagem, seu calendário normal. Certo? Só que aí, pegando o fato histórico do nascimento de Jesus, ele não nasceu no 0, no calendário. Entende? No calendário. Vamos lá. Ele nasceu no 4. Vamos lá. A gente tem uma linha. A gente vai ter aqui, Sabrina, 2 linhas do tempo. Ok? A primeira linha do tempo é o calendário romano. A segunda linha do tempo é o calendário cristão. Beleza? Dionísio pegou aqui aleatoriamente 753 do calendário romano e chamou esse calendário romano de 0 no calendário cristão. Então, daqui para frente, o calendário romano continuou. 754, 755, continuou o seu calendário. No calendário cristão, começou do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500 anos depois desse 0 aqui, mais ou menos, 500 anos depois, as pessoas descobriram que Dionísio cometeu um erro ao chamar 753 de 0. Porque, na verdade, pegando todos esses fatos históricos aqui, que são quais? A morte de Herodes o Grande, o início do ministério de João Batista, a primeira Páscoa de Jesus, a questão do tempo descrita em João 2,20, eles perceberam que o Dionísio cometeu um erro. Ok? E ele deveria ter chamado 0, que 749 ou 750 e não 753. Então, para não mudar tudo que vem depois, o que eles fizeram? Eles pegaram esse 0 aqui e chamaram de 4. Porque 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, porque tem o ou aqui de 749 a 750. Então, aqui seria o 0 de Dionísio. Só que o 0 é 4 ou 5 anos antes. Só que aí o que acontece? Quando eu vou pegar os fatos históricos, eu vou pegar esse 4 como referência. Então Jesus nasceu mais ou menos em 4 ou 5 depois de Cristo no calendário. Antes. No calendário. Antes de Cristo. Não, Depois. O nascimento dele é depois. Por isso que é no calendário. Por isso é no calendário, não o evento. O evento é 0. Se você for pegar no sentido religioso da coisa, né? Mas no calendário, como você retrocedeu o 0 para 740 ou 750, você deu ao 0 de Dionísio 4 ou 5. Então, na linha do tempo, historicamente, o fato aconteceu naquele ano. Mas a data, eles mudaram para poder encaixar todos os outros eventos históricos que vieram quase 500 anos depois do erro de Dionísio. Deu para entender? Deu para entender ou não, Brando? Não. Sim. Brando! Não, tudo bem. Não, todo mundo entendeu, só o Yuri está confuso. Aquele ano que tá. Eu tô bem. O que importa é ter saúde, irmão. O referencial é diferente. Veja, eles... formato. Não, eu entendi. Ah, tá. Não, eu quero que todo mundo entenda, para não ficar essa... Então, pegando hoje o calendário, no calendário, Jesus nasceu em 4 ou 5 depois dele. Ou antes dele. É isso que eu tava falando. Antes dele. É. Mas aquele ali ele tá usando um referencial e ali tá falando. Não, eu sei. É. Entendeu? Exato. Então não é Exato. 4. Calendário é referencial. Então não é 4, é menos 4. Não, do nascimento, mas. Do nascimento, gente. Eles mudaram o 0 de Dionísio. Só isso. Eles só mandaram o calendário. Só o calendário. Então o 0 aqui, que era aqui, ele voltou. Exatamente, seria menos 4. Mas eles mudaram o 0 para a data que seria possivelmente a mais correta, dados os dados históricos. Então Jesus seria nascido em. A gente tá no passado. Seria uma coisa meio dark, né? Já tinha série dark. Seria mais ou menos isso. Mas deu para entender, não é? Dá pra gente brincadeira quando... Agora, em relação à data, aí seria uma outra questão, porque é o seguinte, se há uma controvérsia muito grande em relação ao ano,
Imagine a data. Ele nasceu Não. no Natal. Dia 25 de dezembro. 25 de dezembro. Então, só que existem teorias. E vamos pensar nessas teorias, tá certo? Então, datas para o possível nascimento de Jesus no mundo teológico: 5 de janeiro, 20 de abril, 20 de maio e 25 de dezembro. E para cada uma dessas datas existe uma hipótese, argumentos e teorias e tal. Então vamos pensar aqui com a cabecinha que Deus nos deu. Numa festividade da igreja aconteceu em observância, ou nenhuma festividade da igreja aconteceu em observância ao nascimento de Jesus até o início do 4º século. Ou seja, a igreja nunca se importou com o nascimento de Jesus. A igreja sempre celebrava a morte dele. Então, quando Jesus tinha nascido, a igreja nunca se preocupou com isso. Até chegar no 4º século. E Adriano, o que aconteceu lá no 4º século para que a igreja começasse a pensar? Saturnália. Então, a data de 25 de dezembro foi escolhida para possibilitar que os cristãos substituíssem uma festa romana pagã chamada Saturnália, que era uma festa pagã em adoração ao deus planeta Saturno. Então, era mais ou menos assim. O Império Romano queria que todas as pessoas dentro do Império estivessem celebrando a Saturnália. Mas, para acordar, Fizeram uma brincadeirinha. os cristãos jamais iriam fazer essa festa. Aí os gênios fizeram assim: olha, dia 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu. Nós comemoramos a Saturnália, vocês comemoram o nascimento de Jesus. E assim a gente é amigo e a gente não mata vocês. Parece justo. Parece justo. E todo o reino, todo o império estaria celebrando alguma coisa. E aí foi quando começou a celebração do nascimento de Jesus, feito pela igreja, que até então a igreja não comemorava isso. Depois essa data virou simbólica e muito mais próximo de nós, comercial. Meramente comercial. Exatamente. Então, só que 25 de dezembro é a pior das teorias existentes. Porque se você não parou para prestar atenção, 25 de dezembro, lá naquele hemisfério, é inverno. E lá neva. E aí, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? Como é que os pastores estavam com os rebanhos nos pastos à noite no inverno? Como é que está pastores lá cuidando de ovelhas no pasto, se durante o inverno os rebanhos ficavam no aprisco? Sou teimoso. Às vezes tem um aleatório na vida e saiu. No inverno não dá para ver estrelas no céu, porque está tudo nublado. Como é que você explica os pastores seguirem a estrela? Mas é o nascimento de Jesus, o céu abriu. Lá as ovelhas. Eu dou aula para quem tá com a mente no lugar certo. Os como é? Eu acho. Os vagabundos, eu deixo de falar. Rebanhos ficam nos apriscos de novembro a março. De novembro a março, que é inverno. Então, ou seja, vou voltar aqui. Se as ovelhas ficam de novembro a março, nós descartamos aqui duas datas. Janeiro e... 5 de janeiro e 25 de dezembro. Já arriscamos das possibilidades. Então entramos em abril ou maio. Ok? Possivelmente. Uma outra coisa. Lembre que na época do nascimento de Jesus, Maria e José fizeram uma viagem de recenseamento. Recenseamentos jamais se dariam no inverno, por conta do deslocamento em massa das pessoas para suas cidades natais. Então não tem como ter sido em dezembro e nem tem como ter sido em janeiro. A mais provável data que os historiadores recomendam seria 20 de abril. E aí por que eles falam isso? Não é a minha intenção aqui, porque aqui é material a vida de Cristo e não o nascimento de Cristo. Certo? Mas então, é muito provável que tenha acontecido ou em abril ou em maio. Né? Então, 25 de dezembro. Aí algumas pessoas me perguntam: Adriane, o que você acha da igreja comemorar 25 de dezembro? Vai da consciência de cada um.
Porque não muda nada. Aline, você está comemorando. Quem é Saturnália? Hã? Quem é Saturnália? Não, agora eu não vou mais montar árvores de Natal. Olha, Tem como comemorar em abril ou maio, né? você tem que comprar as coisas em dezembro e armar as coisas em maio. Porque em maio você não vai comprar nada no Natal. Né? Mas consta. Árvore de Natal, guirlanda e pisca-pisca. Pra quê, né? Sim. Pois é. Mas se você não tá comemorando com o intuito de, tipo assim... Na verdade, hoje as pessoas fazem como um intuito familiar, para reunir a família em torno do final de ano. Mas Você pode fazer É isso porque sim. a gente nunca pensou que a gente tinha uma prova realmente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Exato. né? Porque a igreja esqueceu, justamente. Na verdade, não quis, depois que esse século que quiseram saber, mas nunca tiveram. E lembrando que essa, depois da imposição da Saturnália do Império Romano, a Igreja Católica Apostólica Romana adotou essa data como uma data oficial do seu calendário. E aí todos os cristãos, católicos obviamente, começaram a celebrar o Natal no final do ano. E aí vai dar consciência de cada um, né? Eu não julgo ninguém. Sim, na lista de aniversariantes do mês eu coloco que dia, então. Jesus? Ou seja, então, Essa é a pergunta difícil. 25 de dezembro não dá presente pra ninguém, então. Cancela o presente, então. Que é. Não, você pode me dar. Eu aceito. A questão da árvore bom, não lembro de calçado, mas eu ouvi dizer que era porque estava frio e eles pegavam lenha para casa. E às vezes traziam árvores inteiras para ir cortar. Exato, é exatamente Foi por quando isso. eles começaram a adorar a árvore. Exato. E algumas pessoas colocavam essas árvores com presentes abaixo para Jesus. Depois virou para as pessoas e hoje Jesus não ia lembrar. Vamos falar honestamente. A maioria das pessoas que celebram o Natal, tirando os cristãos mesmo, celebram o Natal e nem lembram que estão celebrando uma memória ou uma simbologia do nascimento de Jesus. Minha família é bem mais tocar. E amigo secreto. E amigo secreto. Amigo da onça. Né? Tem um amigo da onda e por aí vai. Vamos lá. Lembrando, claro, a gente não pode esquecer, a gente falou da data, do ano, da época. Vamos falar um pouco sobre a maneira como Jesus nasceu. E a gente sabe que Jesus nasceu de uma virgem, né? E o nascimento virginal de Jesus é uma doutrina da igreja e negá-lo implica em uma série de outros fatores, ok? Então Jesus nasceu de uma virgem e virgem. Como é que fala? Eu falo virgem. Virgem, Eu falo virgem. Agora você fala. Virgem. 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 Like a virgin. Só se for americano. Então vamos lá, vamos ver algumas implicações por se negar o nascimento virginal de Jesus. Então, negar o nascimento virginal de Jesus envolve uma negação da inspiração das Escrituras em primeiro lugar. Porque a própria Escritura diz que Jesus nasceria de uma virgem. Nos profetas e também no Novo Testamento, quando descreve a escolha de Maria para ser a mãe de Jesus. Então, em primeiro lugar, se eu digo que Jesus não nasceu de uma virgem, eu estou negando a inspiração das Escrituras. Outra coisa é, visto que o nascimento virginal de Jesus foi indispensável para Deus tornar-se carne, negar o nascimento virginal destrói a essência divina de Jesus. Se Jesus não poderia ser fruto de um sêmen masculino, né, da coabitação de um homem e de uma mulher, por ele ser Deus, né, teria que ser uma ação direta do Espírito Santo, como descreve as Escrituras. Dizer que Jesus não nasceu de uma virgem seria pôr em xeque a divindade dele como participante da pessoa de Deus, né? E a gente sabe que isso, se Jesus não é Deus e morreu na cruz, todos nós estamos em pecado, né? Visto que o nascimento virginal está ligado a Jesus ser Deus, negar o nascimento virginal nega a eficácia da morte de Cristo, como eu acabei de falar. Visto que o nascimento virginal foi o primeiro dos milagres na vida de Jesus, negar o nascimento virginal incapacita o indivíduo a aceitar os outros milagres, incluindo a ressurreição. Então, se Jesus não foi capaz de nascer de uma virgem, o que poderia colocar em xeque tudo que ele fez depois, né? Então, foi sim um milagre, né?
E pode hoje, através da ciência, se repetir, né? Não naquela época, mas hoje se pode se repetir por fertilização, por métodos in vitro, né? Enfim, artificialmente falando, uma virgem pode dar à luz a um bebê. Hoje pode. Mas naquela época, não, era sentido convencional mesmo. Então, assim, não tem como a gente negar o nascimento de Jesus, porque isso implicaria todo o resto no que se diz respeito a tudo que Jesus fez, sua obra, o plano de salvação e tudo mais, né? Então, não tem como. Alguém tem alguma pergunta para falar? Algum comentário sobre essa parte? Não. E é claro que, se falando em virgindade, não poderíamos deixar de falar da Virgem, da Maria. Maria. O que se acontece com Maria é os extremos da coisa. Então, ou se idolatra e venera a mulher, ou se negligencia e menospreza a escolha, né? E alguém falou no retiro, eu gostei muito no meu grupo pequeno, que foi Augusto, que acha que a palavra que todo cristão deveria ter é equilíbrio. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Maria é santa, imaculada, adorada acima de qualquer outro? Não é. Mas Maria é uma pessoa qualquer? Não. Também não. Assim como não é uma pessoa qualquer o Abraão, assim como não é uma pessoa qualquer o Davi, assim como não é uma pessoa qualquer o Isaac, assim como não é uma pessoa qualquer o Jacó. Então Maria faz parte de toda essa lista de pessoas importantes para o plano de salvação na pessoa de Jesus, sem dúvida. No meu tempo com Deus, eu comecei a pensar sozinha lá no retiro e eu nem cheguei a conclusão nenhuma, eu só comecei a pensar que, tipo assim, eu sempre imaginei Maria como se fosse, tipo assim, uma mulher de, tipo, a idade que minha mãe me teve, sabe? Assim, só que ela devia ser muito mais nova, né? Porque naquela época eles casavam cedo. Sim, ela era jovenzinha. Acho que devia ter, tipo, uns 15 anos. Ela já era prometida em casamento ao Moisés, José. ao José. É difícil dizer, mas ela era muito jovem, muito provavelmente abaixo dos 25 anos, abaixo dos 30 anos, porque ela era muito jovem. E é, tipo, muito assustador pensar que, tipo, eu acho que se eu chegasse um anjo lá e falou, você vai engravidar, eu falar, não vou não. Vou não, hein? Você errou o endereço, é a vizinha. Então, vamos lá. Maria foi agraciada. Lucas 1:28 diz que Maria foi agraciada. E o anjo fala isso para ela, né? Olha, Maria, você foi agraciada, você dará a luz ao Salvador, né? Ao Filho de Deus. Não, eu fico imaginando, tem coisas que a gente lê e fica assim, né? Mas você imagina aí a cena, você tá em casa lavando, sei lá, um pano de prato. Aí aparece um anjo. Daí, só duas possibilidades me restavam. Ou eu desfalecia, ou eu saia correndo. Porque, gente, a gente pensa, a gente viu um anjo. Pensa que o anjo, Maria viu um anjo. Pensa assim, né? Normal, terça-feira. Gente, é um anjo. Tá? E aí ele fala, olha, Maria, agraciada, você dará a luz ao Filho de Deus, ao Messias. Você tá tirando. Não, deve ter sido uma coisa assim absurda de acreditar, né? Então, virgem, desposada em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. Outra coisa interessante é que Jesus não é filho biológico do José, mas é de Maria, está na placenta dela, saiu com o DNA dela. Só que, preste atenção, na genealogia, quem é descendente de Davi não é Maria, é José. Então a escolha por Maria não é uma escolha praticamente por conta da Maria em si. Tinha muito a ver
com quem Maria estava prometida a casamento. Deus não joga dados. Outra coisa curiosa também é que só Jesus chamou José de pai, né? Sim, E Deus, né? só os dois. E foi José que deu a Jesus a linhagem de Judá. Jesus é rei, considerado o rei dos reis, não por Maria, mas por José. Cara, quando a gente olha essas coisas, fala assim, Deus é lindo, Deus é massa, Deus é massa. É top. Deus é top. Você imagina, né? Muito lindo. Muito lindo. Olha, então, não é só por Maria, mas por quem Maria estava prometida em casamento. Outra que vai nos abandonar? Só hoje. Tá bom. Tem a ver com a Samara? Oi? É, sim, vou doar pros caras. Ah, sabia. Ela sempre é. Eu não vou dizer o verbo que eu ia dizer, não. Mas, então, José dá a Jesus a linhagem de rei. E Maria é agraciada por ter sido a mulher que carregou no ventre o rei dos reis. E por ter casado com um cara que fazia a linhagem do rei. A linhagem de Judá. Na época exata que ele tinha que nascer. Na época exata que ele tinha que nascer. Mas José sabia que ele fazia parte da linhagem? Sim, olha, qualquer judeu sabia de onde eles eram descendentes. Mesmo se ele era Por mais que as tribos Sim. Mesmo se ele era pobre. E tinha muita gente na tribo de E outra coisa, na época do José não se tinha mais os reis. O rei de Israel era César, porque era o imperador da época. Então não tinha reis em. Não, pensei mais no quesito herança, né? Não, todo mundo sabia. Lembra quando o próprio Paulo fala, eu sou da tribo de Benjamim, tá. Então, todo judeu sabia a sua linhagem. Todo judeu, isso era uma coisa que estava no DNA. Qualquer judeu sabia de onde ele estava vindo. Né? É por isso que eles não aceitavam os samaritanos, porque os samaritanos não sabiam. A judeu vem de Adão. Vim de Adão. E tu também. Se fosse todo mundo vim de Adão. Maria era uma mulher inteligente. Ela era inteligente. Primeiro, como a gente falou, ela passou 6 anos estudando a Torá como toda judeuzinha, né? Toda menininha judia, toda menininha judia, passou pelos 6 primeiros anos lá de ensino. Maria era uma mulher íntegra. Porque naquela época, quando você já era prometida em casamento, você já podia, teoricamente, ter relações sexuais. Mas poderia, teoricamente, ter relações sexuais. Não, viajei. Você está fazendo direito aí, né? Na teoria, quando uma mulher era prometida em casamento, ela já poderia ter relação sexual. Porque mais uma vez não, né? Falando aqui abertamente, para o judeu, o casamento era o sexo. Ponto final. Então você vê quando Isaac encontrou com Rebeca, qual foi o casamento? Foi a tenda. Entraram os dois na tenda lá e casaram. Aí veio o lençol sujo de sangue, acabou a virgindade, agora a Rebeca é de Isaac e Isaac é de Rebeca. Acabou-se ali, pá. Essa história de casamento com festa de não sei quantos dias é uma invenção social que veio muito depois com a influência da Babilônia. A testemunha do primeiro casamento seria Deus, né? Porque, por exemplo, A primeira testemunha. é a mais importante. A mais importante. Porque Adão e Eva, né? Sim. Foi o primeiro matrimônio. Sim. Então, para o judeu, na mente do judeu, quando eu era prometido, eu já podia ter relações sexuais. Só que, por conta da conversão social estabelecida pela cultura, eles esperavam uma festa de casamento. E ela manteve isso até o fim. Ela falou, não vou deitar com José porque eu ainda não passei pela festa de casamento. Mostrando a pureza e integridade. Ela podia, acobertada pela lei? Podia, mas ela não fez. Ela se preservou. Então mostra uma preocupação dela em respeitar todos os sistemas que se tinha na época. As consciências das pessoas. Isso é importante, porque mesmo que legalmente ela pudesse ter relações com José, ela sabia que se fizesse antes da festa, ela seria julgada pelas pessoas, né? É tanto que a história conta um pouco disso, né? de
de José, então, mas eu nem E ela podia ser apedrejada, ele poderia ter abandonado ela, ele poderia fazer um monte de coisa. Mas ele ficou com ela e assumiu a paternidade. E não aconteceu nada. Porque ela, de fato, poderia ter tido relação sexual com ele. Que ele teve relação Exatamente. É tanto que o anjo aparece a ele e fala: você precisa recebê-la como sua esposa. E assuma a criança. E aí ele falou: tá bom, então o anjo falou. Né? Então eu vou aceitá-la como esposa e você não pode tocar nela até a criança nascer. Por livre e espontânea pressão. E aí ele fez para proteger Maria e a criança. Então você percebe que tudo foi feito dentro da legalidade. Tanto por Maria, quanto tanto por José e, é claro, por Deus. Né? Então tudo isso foi uma conjunção de fatores que Jesus usou a própria lei e a convenção social a favor do nascimento do filho dele. Você não é um acidente. Jesus não é um acidente, exatamente. Ela acreditava em Deus e em seu poder. Ela fala, né? No versículo, vamos abrir o texto? Em Lucas capítulo 1. Quem pode ler do 29 ao 34? Ao 38, na verdade. Quem é eu? Alexandre. Lucas 1. Do 29 ao 38. Por favor, Alexandre. Obrigado. Ela ficou perturbada e perguntava a si mesma o que aquelas palavras queriam dizer. O anjo disse a ela: não tenha medo, Maria. Deus favoreceu a você. Escute, você vai ficar grávida e vai ter um filho a quem deverá lhe dar o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: mas como será isso possível se eu nunca tiver relações com um homem? E o anjo respondeu a ela: o Espírito Santo descerá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá você como uma sombra. Por isso, o menino vai nascer de você e será santo e chamado Filho de Deus. Isabel, sua prima, também ficou grávida apesar de sua velhice. Aquela que chamava estéril está grávida de 6 meses. Nada é impossível para Deus. Maria disse: eu sou uma serva do Senhor, que aconteça comigo conforme o que disse. E o anjo foi embora. Então, ela acreditava em Deus e em seu poder, ela confiou na palavra do anjo e ela se submeteu humildemente. Ela falou: sou serva e aconteça comigo o que o Senhor quiser que aconteça. Então, se é isso que vai acontecer, eis-me aqui. Então, Maria se submeteu prontamente, né? E um dos sinais disso era Isabel. Depois há uma viagem em que as duas se encontram e o bebê que está no ventre de Isabel mexe com a chegada de Maria em reverência, né? Os priminhos, porque Isabel era prima de Maria, né? E Jesus e João Batista, consequentemente, seriam primos de segundo grau, sei lá, alguma coisa assim, né? Filhos de primos de primeiro grau e primos de segundo grau. E aí, quando Maria chega e toca na barriga de Isabel, o bebê, que é João Batista, se mexe, porque ele sente do outro lado que tem um bebê diferenciado, né? Tem a cânfora de Deus na presença do bebê, do bebê que está no ventre de Maria. É mágico isso. Os dois são funcionais. Um é estéril e velha, parece muito com o caso de Sara, muito. Deus parece que gosta de fazer essas coisas, né? Repetir de Mas novo. que foi pra tenda. Foi pra tenda. Bom e bem lembrado, né? Isabel foi pra tenda e foi pra tenda muitas vezes. E nada aconteceu. Até então, né? Um belo dia ela foi pra tenda e pã! Joãozinho. E o pai ainda ficou mudo. E o pai ainda ficou mudo, né? Cara. Vocês gostam de fazer piadas, né? Vocês deveriam ir fazer o stand-up. Você não viu nada. Stand-up cristão. Stand-up cristão. E aí... Vocês falaram da tenda aí do... várias vezes. Eu tava falando da história, minha gente. A história. O casamento era na tenda, porque casamento para o judeu e para Deus é sexo. Deus não liga para casamento religioso no sentido de festa. Apesar que é muito mais profundo, né? O lado sexual é envolvido, mas isso é uma simbologia da união, né? Espiritual ali. Não de corpos, mas de alma. De alma. Por isso que o homem e a mulher se tornam uma só carne. Ainda hoje, Ainda hoje. você firma o papel e faz a pesca.
Se não é tenda, não é consumação. Sim. Era um bom negócio fazer tenda na época. Todo mundo parou. Mas não falar Por isso, mulher, que os negócios de Paulo eram fazer tenda. Aí o cara era visionário. Visionário. Porque todo mundo queria uma tenda. Não queria. E quando a tenda começava a ficar velha, já providenciava outra, entendeu? O negócio era manter a tenda em ordem. Gente, Senhor. É o negócio de tererê aqui em Campo Grande. Perdoe, Dá gente, certo sabe o em que eu qualquer falo. Vamos lá, vamos continuar com a aula aqui espiritual, amém? Se eu conseguir. Maria conhecia as escrituras. Quando ela começa a cantar, ela cita trecho. Perdeu? Como é? O trem descarrilhou completamente. Ela conhecia as escrituras. Quando ela começa a citar o cântico de Maria, que algumas pessoas cantam, né? Não sei se vocês já ouviram aquela canção, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Já no YouTube. Meu espírito. A gente não gravou essa música. Não, essa sim. Mas eu tô falando da outra. Mas ele tem feito grandes coisas. E eu vi já uma vez. Santo é o Senhor. Então é o canto de Maria. E tem o Magnificat, né, que é conhecido mundialmente, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Da própria Maria. Da própria Maria. Então ela começa a cantar. E lembre, ó, Lucas, né? Ela falou para Lucas o cântico dela. E deve ter sido um momento histórico. Assim, talvez Maria foi tomada de uma alegria, de um entusiasmo tão grande, que a única forma que ela poderia expor e expressar essa alegria era cantando a Deus. E ela canta as escrituras, né? Ela canta o que está escrito na lei. Ela era uma mulher muito corajosa e destemida, porque ela poderia, aquilo que o Breno falou, né? Ter os olhares meio recriminatórios da sociedade, por ela não ter sido oficialmente casada, aparecer grávida. Só nos dá conta que ela tá 6 meses grávida, mas que casou 2. Como assim? Que ela casou 2 meses, está 6 meses de gravidez. Tem a conta. Milagre! Sim, era milagre, mas as pessoas não iam pensar nisso, né? As pessoas iam dizer que a tenda foi inaugurada antes da hora. Ela foi fiel à incumbência que recebeu até o fim. Maria estava na cruz quando Jesus morreu. Então ela foi mãe de Jesus até o fim. Então ela recebeu essa responsabilidade materna de cuidar dele, de prover, de educar até o momento em que Jesus morreu. Maria estava ao lado de Jesus, chorando por ver o filho dela sofrendo na cruz. Então ela cumpriu cabalmente sua função de mãe até o último minuto, né? Se as mães não querem a uno, é podre. Não vai querer a filho para querer. Sim. Exatamente. Porque é mãe. Pelo simples fato de ser mãe, né? Na Bíblia, não há fundamentos para afirmar que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Depois que Jesus nasceu, a tenda virou em festa. Por quê? Maria teve uma... Mas era comum, né? Sim. Por causa do trabalho, né? Ela ter sustento depois de ficar idosa. Exatamente. Quanto mais você tinha filhos, mais chance de sustento na sua velhice você tinha. É que também ela teve que esperar 9 meses também, né? Sim, ela esperou os 9 meses, depois esperou o tempo de recuperação do parto. E aí quando voltou para Nazaré... José, agora, minha querida. Venha cá, venha. Vem aqui hoje. Diga, Breno. O que eu ia falar era que eu estava pensando, né? Se Jesus tinha 12 anos quando ele estava no templo, e esqueceram, coitado lá, né? Esqueceram de mim 12 no templo, e aí você falou, provavelmente Maria voltou com José, né? Deixou a galera e voltou. Não, tá lá escrito, né? Deixou a galera e eles voltaram. A gente poderia supor que alguns irmãos de Jesus não ouviam e voltou junto, né? Ou não. Ou foram com comboio. Talvez Talvez Isabel estava lá. Então Isabel, leva o menino aí que eu vou ver Jesus onde é que ele tá, né?
Então levam, porque para os meninos pequenos era muito mais sacrificante voltar e depois voltar de novo. Então leva as crianças, leva o menino, que eu volto para pegar o outro que ficou, que a gente esqueceu, e só lembrou 3 dias depois que a gente tinha esquecido. Tem mais irmão, que aí se ela esqueceu, ela viu os outros meninos, achou que Jesus estava ali no meio, né? É, exatamente. Contou errado. Se fosse filho único, velho, 3 dias depois, não ia. É, O primeiro filme de Esqueceram de Mim. primeiro, esqueceram de mim. E aí, lá, tanto em Mateus 1:25 quanto em Marcos 6:3, lembra que Jesus está pregando e ele fala: Jesus, a sua mãe, seus irmãos estão aí. Aí ele fala a célebre frase que diz: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai, são esses minha mãe e meus irmãos. E também fala que Jesus tinha outros irmãos, inclusive um deles escreveu, quer dizer, 2 deles, né, escreveram livros no Novo Testamento. O Judas, que não é o traidor, e o Tiagão, né, que escreveu. Então os 2 eram irmãos biológicos de Jesus, que inclusive, é bom ressaltar, não eram discípulos dele enquanto Jesus estava vivo. Eles não acreditaram em Jesus. Só depois que Jesus ressuscitou, que eles falaram: caraca, o cara é Deus mesmo. E era meu irmão. E era meu irmão, velho. E aí eles se deram conta de que Jesus era quem ele era e todos os seus irmãos viraram, né, discípulos de Jesus. E mais outro. Vai dando a hora que o pessoal vai se esvaziando. Assim. Vai saindo. A gente falou... Bom trabalho. Tchau, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. A gente falou de Maria, vamos falar de José, né? Um noivado sagrado e era um compromisso legal. Então José tinha 3 opções, né? José está diante de uma mulher a qual ele não tocou, não teve relação sexual com ela, está grávida. José poderia, pela lei, ter 3 opções. A primeira delas, ele poderia ignorar a condição de Maria e proceder com o casamento, que foi basicamente o que ele fez. Mas ele também poderia mandar apedrejar Maria até a morte por ela ter sido infiel aos votos do noivado. Segundo a lei que está escrita em Deuteronômio, ele poderia mandar apedrejá-la até a morte. Ele também poderia divorciar-se dela. Mas você pode dizer: mas Adriano, divórcio? Mas ele só não era prometido? Lembre que na lei, quando você é prometido em casamento, você já está casado. Você inclusive pode ter relações sexuais com a pessoa. Então... ele poderia cancelar o comprometimento que dava a eles o vínculo, né, de marido e mulher, que viria a ser concebido depois. Então a lei previa que um homem lavrasse um termo de divórcio à esposa se ele achasse alguma coisa indecente nela. No mesmo livro, né, Deuteronômio 24, ele fala que ele poderia desfazer o negócio, lembrando que casamento naquela época era um negócio. As esposas... Não, mas no judeu o negócio era o seguinte: a esposa era propriedade do marido. Entende? Esse era o negócio. Então, era como se ele estivesse adquirindo a posse sobre ela. Então, ela poderia... Por isso que o pai leva a noiva no lugar. Exatamente. Passando o direito sobre ela, né? O pertence. Então, o marido é dono da esposa. Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala que Jesus é o noivo e que a igreja é a noiva, porque ele é o dono dela. E ele comprou. Só que é em outros termos, porque naquela época ele poderia inclusive se desfazer da esposa como se desfaz de um gado, de uma ovelha, de um cachorro. Pedir devolução do dote, tantas outras coisas. Essa impureza do casamento seria tipo um adultério, ela está prometida no casado. Exatamente. Aí se ela se relaciona com outro cara. Aí ela pode ser tanto apedrejada, quanto o noivo pode perdoar e conseguir proceder com o casamento. Também ele pode lavrar o termo de divórcio. É tanto que na lei só o homem pode lavrar o termo de divórcio e não a mulher. Porque a mulher não é algo que pertencedora, mas é algo que pertence. Então ela não pode pedir divórcio do marido porque ela é a coisa possuída. Mas na lei de Deus ou na lei dos homens? Na lei de Deus. Na lei de Moisés, né? Dada por Deus. Ô Adriano, mas até onde eu sei também, o caso do apedrejamento também valia para os homens. Caso eles adulterassem, eles também poderiam ser apedrejados. Mas isso era muito raro de acontecer. Mas como a sociedade era muito mais machista do que hoje,
Só a mulher que era apedrejada. Os homens também poderiam ser apedrejados, mas isso... Bom, eu lembro de Acã, que foi apedrejado com sua família lá em... Acho que Josué 6, alguém lembra? Do Acã? Que ele roubou os utensílios lá de Jericó e... Isso, que ele escondeu né, na tenda lá com a prata. Josué 7, né? Na verdade o 6 é a destruição de Jericó e no 7 é a destruição dele. Dele, da família, dos filhos, da esposa, de tudo que ele perecia. Então tem o apedrejamento de Acã e tem o apedrejamento de uns 2 ou 3 outros personagens masculinos na Bíblia. E só, a maioria dos apedrejamentos são de mulheres, porque os homens tinham conchavo, né? Aquela coisa machista, como o Breno bem citou. Então, nós temos em Mateus 1,19 a escolha de José para ser o pai de Jesus, e a escolha de José é justamente por José ser da linhagem de Judá. Então José dá a Jesus o título de rei dos reis por ser filho de José. José é a escolha de Deus, né? Aqui tem o versículo ali escrito em Mateus 1, 20 ao 21. José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E em Mateus 1, 21 é uma referência ao que fala em Isaías 7,14, de que Deus é o Emanuel, Deus conosco. Tudo isso foi dito à pessoa de José. Então, José não é um figurante na história. Ele tem um papel fundamental e importante para quem Jesus é, né? Então nós não podemos desconsiderar totalmente a figura de José. E lembrando que muito provavelmente José morre alguns anos depois da viagem de volta do tempo de Jesus aos 12 anos. Algumas pessoas dizem que Jesus tinha entre 15 e 17 anos quando José morreu. Então, muito jovem, Jesus teve que assumir as responsabilidades da família por conta do falecimento do seu pai. Sim, Breno. É que eu estou digerindo essa informação, sabe? Esqueceu? Porque essa informação foi muito massa. Sobre José, né? Ele fazia parte da linhagem, né, e tal. Eu já vi algumas pregações sobre a linhagem de Jesus, né? Pessoas tirando coisas muito interessantes da linhagem, aplicando para hoje. Mas tu saberia alguma razão assim de por que na linhagem de Jesus às vezes fala de homens e às vezes fala de mulheres? Eu acredito que na linhagem de Paulo, por exemplo, ele tinha... Eu era de Benjamim, depois de fulano, de fulano, de fulano. Mas na de Jesus tem homem e mulher misturado. Por que falar da mulher e não falar do homem, ou falar do homem e não falar da mulher? Entendeu? No caso de ser marido e mulher? Geralmente, bom... Por que na linhagem tem homem e mulher, não só tem homem ou não só tem mulher? Porque às vezes ele usa mulher para dizer a linhagem de Jesus e às vezes ele usa homem. Porque uma mulher ou um homem necessariamente não eram da mesma tribo. E a intenção de Mateus, especialmente quando cita a linhagem de Jesus, a genealogia de Jesus, é para explicar de onde ele veio. Então ele pega os vieses de por onde vem a linhagem de Jesus. Então, por exemplo, só citando um exemplo, se eu cito o esposo e não a esposa, é porque o esposo é o que dá a linhagem de Jesus da tribo e não a esposa. E quando ele cita a esposa e não a esposa, é porque é por essa esposa que Jesus chega, que a linhagem que chega até Jesus é enfatizada. É basicamente isso. Lembrando que na genealogia de Jesus tem uma prostituta. Né? Inclusive aqui no verso 5 fala: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Então ele está preocupado com a linhagem que Raabe trouxe e não com o marido de Raabe. Exatamente. Ainda que o marido de Raabe tenha sido mais importante historicamente do que Raabe. Porque era uma prostituta. Mas vamos dizer, o cara foi rei e ela foi prostituta. Um exemplo. Sim. Mas por causa da linhagem dela, que interessava encaixar o quebra-cabeça para chegar até Jesus, é que Na verdade, para chegar até José. É José. Que aí de José deságua em Jesus. É basicamente essa a explicação. Maria era de Levi? Maria o quê? Era da tribo de Levi? Não. Não se sabe a tribo de Maria. Não é batom não, é porque minha boca tá rachando. Só sabe a de Judá. A de José era a tribo de Judá. Sim, você era de Judá, pero
Então, algumas pessoas acham que Maria era da tribo de Dan. Mas não tem como E é irrelevante. atestar se era da tribo de Dan mesmo. Mas Yo he escuchado la teoría que es de Leví por aquello de sacerdote y rey. Entonces María Leví y José Judá. María Leví e e José José é Judá. É um bom, porque o Hebreus lá, o autor de Hebreus, apresenta Jesus como nosso sumo sacerdote, né? Uma boa teoria. Ô Adriano, como é que funcionava? Tipo, sempre a criança daria a linhagem do pai? Sim. É porque aí o Breno falou de mulheres na linhagem, aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque se é do pai, aí tem mulheres, aí... Mas aí Deu uma... o que importa é para desaguar, para dizer, olha, a linhagem de Jesus e a linhagem de Judá. É tanto que a última pessoa citada antes de Jesus é José. Sim. Não é Maria. Pode ver em Mateus capítulo 1. É José. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é Pronto. chamado Cristo. Então, a linhagem é de José, né? Não de Maria. E tem algum mistério nessa quantidade de gerações? Houve ao todo 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até a Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Sim. Qual é o mistério? O que é que 14 significa para o povo judeu? Alguém sabe? 7 é perfeição. 7 é perfeição, 12 é completude, 14 é mais que perfeito. Mais ou menos por aí. Veja. Veja. Vamos lá. Você consegue... São 14. De Adão até Jesus, as 77 gerações. Exatamente. E aí o que acontece? Quantos filhos Jacó teve? 14. Não. Ele teve 12 e adotou 2 netos. Teve 12. Aí um dos filhos dele não foi tribo. Qual foi? Não, Levi é uma tribo. José. Só que no lugar de José, os 2 filhos de José viraram tribo. Efraim e Manassés. Então, 12 mais 2. Quantos apóstolos tiveram? 14. É um mistério. 12 escolhidos, Matias e Paulo. 14. O que Jesus tem com 14? Então, e aí você vê a genealogia, 14 de Adão a fulano, 14 de... E aí dá 77. Aí você vai lá para Apocalipse e tem o quê? Os 24 anciãos, 12. Só que não era 14? Só que alguém abriu mão, José. Aqui, alguém abriu mão, Judas. As histórias se completam. É tudo igual. Fica 13 em 13. 13? Sim, porque um abriu mão, José. Entrou os 2 filhos, José não é tribo. Não era 14? Não. Aqui é a mesma parte. 13 é 14. Veja, é 14. Tá? Mas José não abriu mão. E aí Manassés e Efraim não entraram. José não é tribo. Então, tirando José, é 14. Mas tirando José, que não é tribo, fica 13. Foram 14 apóstolos. Mas um abriu mão, Judas. E aí você tira Judas, Matias inclusive entrou no lugar dele, ficam 13. Companheiro, isso quer dizer alguma coisa? Não. Então, Judas. Entendeu, né? Pronto, não preciso dizer mais nada. Mas então, essas coisas de lá e de cá. Quando João cita os 24 anciãos, ele está falando da completude. As 12 tribos e os 12 apóstolos. Não necessariamente eles, mas o que quer dizer? Épocas e tempos juntas diante do trono do Cordeiro Vencedor. Entende? O judeu ama números. Na verdade, Deus ama números. Porque foi ele que deu sentido a esses números, né? En la nomenclatura judía, en el alfabeto hebreo, la sumatoria del valor de los números de la letra de David es 14. Y algunos autores dicen que lo que Mateo está resaltando ahí es la raíz de David, o el linaje de David. Interessante pensar nisso, né? De que ele é aquele de quem todo mundo estava falando a vida inteira. Esse é... Então, é muito interessante pensar nisso, porque toda a escritura aponta para Jesus. E os fariseus
simplesmente taparam os olhos. E eles sabiam muito E mais eles sabiam muito mais que a gente nessa questão da numerologia judaica. Muito mais. E mesmo assim, eles olhavam para Jesus e diziam, não é ele. Como não? Sabe? Como não? Foi o que Paulo falou lá em Atos, né? 21, né? No discurso dele, falando sobre Jesus. O que Pedro falou em Atos 2, olha, Jesus assim, 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 fala. E esse Jesus, vocês o crucificaram. O Jesus que Deus fez Senhor e Cristo. E os judeus falam, nós matamos o Messias. Ele veio, esteve aqui e foi... Então assim, pregação de Pedro, pregação de Paulo, pregação dos apóstolos, a própria pregação da Samaritana e tantas outras testemunhas, mas os judeus taparam os ouvidos, fecharam os olhos, endureceram o coração, e Jesus falou isso para eles. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Porque eles não querem. Porque era claro que Jesus era Jesus. Entende? Mas os caras não queriam aceitar. Não queriam ser. Por quê? Porque Jesus era mais popular do que eles. Tudo meramente interesse humano, velho. Incrível isso, né? Incrível. E triste ao mesmo tempo, né? Porque o próprio Jesus chora por isso. Ele fala, eu vim por eles. A salvação vem dos judeus. Lembra da mulher cananeia? Ele fala, não vale. Eu não posso tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. Então, tipo assim, eu estou focado nos judeus. Minha missão é converter os judeus. E quem crucifica Jesus? E eles preocupados com o nome, poder. E eles preocupados com poder, influência, com o nome, status. E Jesus, na cruz, olha para esses judeus e diz, Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Então mesmo na cruz, sofrendo, ensanguentado, eles vai indo, ele olha para os judeus e ama os judeus. Né? É incrível esse Cristo, esse Jesus é incrível. Você ia falar? Nosso Deus, ou seja, eu escuto tudo isso e eu só penso na fidelidade de Deus. Porque o pacto, ou seja, já o Acre não estava, os israelitas infiéis, e ele ainda assim. Então, a segurança que nós temos nele. Sim. Sua fidelidade. Deus mandou profetas, mandou reis, mandou sacerdotes, mandou um monte de coisa. O povo infiel, ele mandando mensagens e tentando fazer com que o povo não se contaminasse, amando o povo, dizendo inclusive que o povo estava adulterando com ele, pediu para o profeta casar com uma mulher infiel para dizer, olha, tá vendo esse casamento? Eu e vocês. Mas vocês são infiéis, mas eu vou continuar sendo fiel para você. Então, o tempo inteiro Deus tentando fazer esse relacionamento dar certo, até que Jesus vem, destrói, né, esse abismo que há entre o homem, rasga o véu, tira o poder de muitos e nos dá acesso livre ao Pai, nos tornando filhos dele. Aliás, uma pergunta, me quedé nesse tema, o casamento. Na tenda. Na tenda, sim. Se entrava na tenda depois do pagamento. Sim, depois do dote. Já entrou na tenda depois de 7 anos. Sim. E depois de 7 anos com Raquel. Ou aí prendido fiel. Ah, você está falando de Jacó? Sim, pero era de ahí viene la regla, ¿no? Sim. De ahí viene la regla. Ou foi fiado, ele perguntou. Pagou 7 anos e deitou ou foi fiado? Não foi fiado. Ele pagou 7 anos, deitou com uma e pagou mais 7 e deitou com outra. Foi 14 anos pagando. E é justo, recebeu em dobro. Quanto seria do... Vamos falar sobre o nascimento de Jesus, né? Em Miqueias, o profeta Miqueias, ele faz uma profecia dizendo onde Jesus deveria nascer. Vamos abrir Miqueias 5, 2 a 5, por favor. Vamos ver essa profecia na íntegra do que Miqueias fala. Lá em Miqueias 5, 2 a 5. Pode ler? Pode. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, e você lhe sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em Dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus.
E eles habitarão seguros, porque agora ele está engrandecido até os confins da terra. E ele será a nossa paz. Quando a Assíria vier à nossa terra e quando entrar em nossas fortalezas, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 chefes do povo. Ok, então essa é a profecia em que Miqueias fala abertamente sobre o local exato onde o Messias nasceria, que era na cidade de Belém. Quem é da cidade de Belém? Vamos lá. Houve um recenseamento e todas as pessoas precisavam voltar para sua cidade natal para ser recenseado. Jesus nasce em Belém como Miqueias manda. Porque quem é de Belém? José. Então, a profecia dizia que Jesus ia nascer em Belém. Mais uma coisa na conta de José. José teve que ir para Belém, porque José era de Belém, para o recenseamento. E aí cumpre-se assim a profecia de que o Messias nasceria na cidade de Belém. E aí sim, Belém é a cidade do rei Davi. José, da tribo de Judá. José, da tribo de Judá, da cidade de Belém, do rei Davi. Jesus nasce lá. Né? Como tem a profecia de Miqueias. Você falou o quê? Não, eu perguntei, o João me respondeu. Que perguntou. Foi. Eu perguntei de onde que era Maria. De onde era? Se tem? Não, mas se... Muito provavelmente de Nazaré. Mas muito provável. A Bíblia fala não. Não fala. Mas é muito provável que ela seja de Nazaré. É interessante que Raquel, ela morre dando a luz a Benjamim em Belém. Em Belém. Em Belém. Que é o mais novo de Jacó. E o nome de ela diz, chame a menino Benoni, é meu filho de dor, mas o pai, o nome é o filho de minha mão direita, o filho que me acompanha. Jesus, em Belém, o filho que acompanha a Deus. Sim. Com a destra poderosa que reinará, como Miqueias disse, inclusive, né? Na passagem que a Ana leu, ele fala que ele reinaria com o poder de Deus. Tudo se encaixa, né? Então, já falei sobre o recenseamento, precisava acontecer para que Maria e José tivessem que viajar para Belém e assim, obviamente, cumprir com a profecia. Eles chegam lá, não havia lugar. E há uma economia nas palavras aqui. Não se fala muito exatamente, por exemplo, se José de Belém não tinha família em Belém. Não se fala nisso, né? Quantas hospedarias José e Maria bateram até encontrar o estábulo para ficar, né? Quais eram as condições de Maria naquele momento? Quem é mãe aqui? Deixa eu só... Jane, você é mãe, você tem quantos filhos? 2. Você tem 2 também, né? Então, foram normais, cesariano? Normais? Não, os 2? Não. Só você é normal, o Lucas não, né? Mas não é esse normal que eu tô falando. Porque se ele fosse normal, não fosse assim. Então, eu já vi uma mulher, minha esposa, em trabalho de parto. Minha esposa ficou 13 horas em trabalho de parto para Benjamin, meu filho. E 13 horas depois de trabalho de parto, a médica olha para ela e fala: a gente vai ter que fazer uma cesariana. E ela disse assim: eu não sei se a dor maior foi as 12 horas de parto ou receber essa notícia depois das 12 horas e meia praticamente do trabalho de parto. Então assim, eu vi, ela estava coroando praticamente. Eu vi a cabeça do meu filho coroando, eu vi minha esposa gritando, eu vi ela se contorcendo em cima da cama, a barriga mais dura do que essa madeira aqui. Ela sabe, foram 2 vezes assim, né? E depois de tudo, fazer um parto de alto risco. Por quê? Porque como ele estava coroando, o local do corte que ia ser feito era justamente onde estava o pescoço dele. Então 1 milímetro da lâmina poderia cortar o pescoço do meu filho, porque ele já estava coroando. Então o lugar onde ia fazer o corte era o local justamente onde estava o pescoço dele. E foi um parto de tensão até o momento em que Benjamin
Saiu do ventre, né? E a mesma coisa foi com Lia, minha esposa chegou em trabalho de parto, mas o médico disse que não ia fazer o parto dela normal, mesmo que tivesse condições de fazer, porque ela estava sentada. Sabia que isso é crime? Eu sei que é. Processou? Não processei porque eu queria só que minha filha nascesse bem. Violência obstétrica. Tudo bem. Mas ela estava sentada, então ela nasceu de bunda, né? Como diz, né? O bumbum primeiro, saiu as perninhas, o tronco e depois a cabeça. Eu estava nesse dia. Você não estava na sala de parto, é bom frisar, mas não, foi cesárea. Porque o médico disse que não iria fazer o parto Não, dela, quem não. estava sentada era o neném ou a sua esposa? Meu bebê, minha filha. Não era violência obstétrica. Não, pensei que foi essa explicação. Não, foi o Enfim, a bebê. gente entrou no O bebê tava assim. Eu acho que era por causa disso. A nossa bebê, a Lia, estava sentada. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: quais eram as condições de Maria no momento em que eles decidiram ficar no estábulo? Muito provavelmente, gente, olhando a situação, Jesus estava para nascer. Não é? Uma mulher em trabalho de parto, cansada, pernas doloridas, em cima de um jumento por 3 dias, numa viagem. Eu estava estudando a Bíblia com minha esposa e ela falou assim: meu Deus, eu não aguentaria, não. Eu não aguentaria, amor. Eu falei: eu sei que não, porque Curioso também que Jesus já estava sendo rejeitado antes de nascer, né? Não tinha lugar para ele no mundo. Já estava sendo rejeitado. Exatamente. Ninguém tinha lugar para ele. Muito bom essa reflexão, né? E aí Maria falou: qualquer estacionamento aí a gente tem. E na verdade o estábulo da época era o estacionamento, né? Porque estavam os cavalos eram os carros da época, né? Então Jesus nasceu no estacionamento do hotel, basicamente. Né? E eu acho que foi Maria, falou: José, vamos, né? Eu fico imaginando Maria olhando minha esposa, tá? Eu tenho imagem desse momento quando essa imagem de Maria me fez muito mais sentido quando eu vi Carol, a minha esposa, passar pelas coisas que ela passou. E aí eu falei: caramba, essa história de Maria aqui tem algumas coisas que foram ocultadas aqui, que não foram faladas o tanto quanto deveria, né? Não havia lugar. Maria entrou em qualquer lugar, colocou Jesus numa manjedoura, no lugar onde os animais comiam, mas de repente, do nada, aparecem pastores, e depois magos do Oriente, e presentes, e né, as pessoas vindo reverenciar. Do nada aparece uma profetisa, né? O dono da manjedoura olhando assim, com a população no então, aí teve o Simeão também, o profeta do templo, quando Jesus vai ser circuncidado, né? Então, imagina você, mãe, mulher, vendo toda aquela situação, pensando, né? Imagina Simeão dizendo: agora eu posso morrer porque os meus olhos viram a salvação. E Maria ouvia aquilo dizendo: ele está falando, vou esconder meu menino, né? Esse cara é psicopata, né? Vou esconder meu filho. E a Bíblia diz que Maria foi absorvendo tudo aquilo que ela estava vendo, sabe? E, processando as informações, né? A gente veio seguido por uma estrela, meu filho nasceu, apareceu uma estrela no céu. Sabe? Essas coisas assim que a gente lê e desconsidera por tantas vezes que a gente lê. Mas não são coisas simples, gente. Imagina, você está lá no pasto, de repente uma estrela enorme no céu, uma estrela que não estava lá e não costuma estar, e de repente ela começa a guiar você e você, vamos ver aonde essa estrela vai dar. E ela para exatamente em cima de onde Jesus está, os caras entram e a gente vê essa... Não é uma coisa que a gente vê todo dia acontecendo, não é? Então, os pastores reverenciaram o bom pastor, o Salvador. Então os pastores vieram reverenciar o seu líder, o pastor dos pastores, né? Tem uma música que diz que o pastor, não, como é? Que ele veio como rei, mas não tinha coroa. Que ele é o pastor, mas se tornou ovelha, né? E esses comparativos que a gente vê no nascimento de Jesus. E é claro que Jesus, como um bebê judeu, passou por tudo que um judeu normalmente passa, a começar pela circuncisão. Só que há um diferencial aqui. O judeu,
ele só recebia o nome depois que nascia. Então, geralmente os nomes eram dados pela aparência do bebê, pelas circunstâncias do parto ou pelas circunstâncias da própria gestação. Diga-se de passagem que não tinha ultrassom, então ninguém sabia se era um menino ou uma menina. Então não tinha como você dar nome antes do bebê nascer. Não tinha como comprar um enxoval rosa ou azul, ou verde ou branco, porque você não sabia quem ia sair dali, né? Se era um menino ou menina. Então o pai ficava, geralmente, apreensivo do lado de fora, enquanto as parteiras faziam parto, para depois saber, é um menino, é uma menina, né? E aquelas coisas todas. Jesus não. O anjo chegou, você vai dar à luz a um menino e o nome dele é Jesus. Ponto final. Só que isso só veio tornar-se público na circuncisão de Jesus no 8º dia de nascimento, como todo judeu. Então perguntaram a ele qual era o nome do menino e ele disse, o nome do menino é Jesus. Yeshua, né? Em grego. Yeshua ou Yeshua, não sei como se pronuncia exatamente. Alguns dizem Yeshua, outros dizem Yeshua. É o mais comum é Yeshua. Yeshua, né? Não tem sílaba, vogal. Sim. Não tem como, é. Como ele está falando do grego, aí o grego tem a sílaba tônica do Shua. É, fica Yeshua. Mas no hebraico realmente não tem vogal, né? É, Aí que seria o radical de Josué. Isso. Né? Que Josué e Jesus é o mesmo nome, só que um é hebraico e o outro é grego. Então, e os dois significam aquele que salva, né? Os nomes significam isso. E aí, sim. Que también es bonito que Betel significa casa de pan. Casa de pão? Sí. Betel? Betel es casa de pan y ahí nació el pan de vida. É mesmo? É mesmo? Escalou um monte. Caramba, eu não sabia disso, não. O quê? Betel significa Casa de pão. casa de pão. É sério? Sim. E daí surgiu o nome padaria. No, no, no. Não é isso? Y ahí nació el pan de vida. Ah, o pão da vida. Ah, sim. Padaria. Eu entendi. É a padaria. Agora faz sentido. Faz sentido aí. Eu já conheci padaria Betel, mas padaria vindo Betel. Tem denominações, né? Chamadas Igreja Betel. É Betel. Eu acho que é linhagem batista, não é? Batista Betel, né? Tem até seminário. Ok, então, lembrando que a mãe, ao dar à luz ao filho, ela passava por um processo de purificação. Porque, para quem não sabe, enquanto a mulher está grávida, ela não menstrua, a menos alguém menstruou por 4 meses estando grávida, não foi? 3 meses. 3 meses. Eu fico tenso quando eu ouço Não histórias assim. pergunte como ele sabe disso. Eu sei, alguém contou. E eu fico tenso quando eu ouço histórias assim, né? Porque, então... Não, terceiro não, Jesus. Terceiro não, tá bom, Jesus. Terceiro. O nome dele vai ser Betel. Padaria. El tercero es el mejor. A gente já tem uma De 3. É hereditário isso, não se preocupa. A mãe também tem que Ele ia passar com tudo agora, velho. Jane, quase que o Passar Corinthians o brasileiro. Ele ia passar Pra com tudo acontecer agora. isso, tipo, de menstruar até o 4º mês da gravidez, a mãe dela também tem, que é hereditário isso. É uma coisa que a família pra mim tem história. Não tem. Então tá bom. Não tem história de ninguém na família de Carol que ficou grávida e ficou A gente já menstruando. teve 2 e não aconteceu. Não aconteceu. Não, sim, Carol estava grávida, a primeira coisa que a gente sabia é não vinha menstruação. E ela enjoou os primeiros meses. Não esqueça. Cara, mas eu foi Ela tá enjoada? Pablo, chamei você de Pablo, você vê a cereja do momento. Fica na tua. Eu vou orar por isso. Ó, você não tem nenhum, cara. Olha por você primeiro. Toma. Cerimônia de purificação que vem lá de Levítico. A mulher não podia ter relações sexuais. E então, quando ela está gestante, ela não menstrua. E depois que ela tem o bebê, ela menstrua por quase 30 dias. Há salvas algumas exceções, mas as mulheres menstruam pelo menos 20, 30 dias após o parto. Né? E não morre. E não morre, não sei como. Não dá pra confiar em alguém assim, né? Que menstruou por 30 dias e não morre. Não, e ainda doa sangue. Ainda doa sangue. Se eu for com o Abraão doar sangue, eu acho que os dois morrem.
Então não dá pra confiar numa mulher que perde sangue por 30 dias e continua viva e dando de mamar ainda. Né? Não dá. Acho que nenhum bicho na natureza é assim. E aí, esse período de purificação é consagrado em uma cerimônia no templo, junto com o bebê, quando finalmente há a circuncisão do bebê. Né? Todo mundo aqui sabe o que é uma circuncisão. Beleza? Ya va, una pregunta. ¿El tiempo de purificación cuándo era? Depende, mas geralmente era para a mãe 30 dias. 30 dias. Y el niño a los 8 días era llevado por el papá. É levado para a purificação e consagração, aí recebia um nome, era circuncidado e passava o restante dos 20 dias com a mãe em purificação. E depois voltava, aí faria o sacrifício, né, com 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ou um novilho, né, de 1 ano perfeito, encerrando assim o ciclo menstrual da mulher e deixando os maridos felizes. Que agora estava liberado. E no caso da circuncisão, ela precisava ser feita no templo pelo sacerdote. Sim. Porque lá eles tinham a folha de isopo, lá eles tinham todos os materiais necessários para a purificação, os esterilizantes e tudo mais, né? Do bebê. Nos primórdios era feito com pedras, né? Então você puxava o prepúcio e afiava uma pedra e ia cortando até sair o prepúcio. Mas eu já vi. Imagina os prosélitos que se converteu ao judaísmo depois de velho. Bebê não lembra. Mas cara com 35 anos, eu quero virar judeu. Vem aqui, pegar uma pedra aqui, puxa o prepúcio. Tu conheceu o irmão de Cristo lá de. Chega aí, Pio. Lá de Caruaru que virou judeu? Sim, Caralho, teve o João Pessoa. Belo Jardim. Belo Jardim. Nossa. A gente encontrou com ele numa praça lá em Belo Jardim. Sim, eu lembro que tava com você. Deixou a barba, ele virou judeu, né? Aí a gente ficou, caramba. Bel sabe o nome dele, talvez. Ah, não, Belo de Natal. Eu acho que ele já deve ter uns 50 anos. Até hoje ele é judeu. Ele é judeu. Então, ele é um dos responsáveis pela Igreja de Cristo em Belo Jardim. Eu lembro disso. Em Belo Jardim. E ele começou a igreja lá, ele batizou quase 80%. Não, Alcides não. A tradição ainda até hoje. A tradição é até hoje. Judeu tem que ser circuncidado. Alcélio também é de lá, mas não é ele. Não, Alcélio é de. Não é de Belo Jardim, Alcélio é de outro lugar. Acho que é com A. Não, é. Eu tô vendo ele, mas não lembro o nome dele. Eu tô com ele sea, aqui usted no judío se circuncisiona, así como no es cristiano sin bautismo. Sim, é a mesma coisa. Né? Então, se você quiser hoje ser judeu, você precisa ser circuncidado. A gente pega uma faca. Se é que já não é, porque muitas crianças fazem, que a gente chama de cirurgia de fimose, né? Que ele tira o prepúcio. Então, meu filho, por exemplo, ele passou pela cirurgia. Então, se ele decidir virar judeu, ele já passou por isso. Normal. Já é judeu, já. Então, é basicamente. Então, por que Deus fez isso? Eu ensinar na carne, ok, beleza, mas também prevenção de doenças, né? Naquela época as galera ficavam sem tomar banho, num deserto, viajando e tanto tempo. Então, sem o prepúcio é muito mais fácil de controlar doenças sexualmente transmissíveis, bactérias, fungos e tudo mais, né? Até mesmo transmitido pela urina do homem, né? Mas eu estou tentando lembrar o nome do cara, eu vou lembrar até o final. Então, ele depois de Cristo, depois de conhecer, virou judeu. Nocelino, não. ¿En serio? Sim, irmão nosso, né? Judeu. E ele ele abriu a primeira sinagoga do interior pernambucano. Abrió iglesia, bautizó gente y después sinagoga. Sim. Ele era católico, se converteu, começou um trabalho numa cidade chamada Belo Jardim, interior de Pernambuco, batizou mais de 200 pessoas. Ele tinha uma influência política, então ele conseguiu. A cidade tem 2 prédios, então ele construiu os 2 prédios da igreja, sempre envolvido com eventos da igreja. Um belo dia ele acordou e decidiu que queria ser judeu, saiu da igreja, deixou a barba crescer, cabelo, usa todo o kippah e tudo. Ele é judeu. Pero ¿qué dice de na rua, Cristo? tu viu ele assim, aí. ¿Qué dice de Jesús? O pessoal falou Que Jesus não é o Eu Messias. te falei que virou judeu, esse cara aí. Ele não é judeu messiânico. Ele não acredita em Jesus.
What? Porque ele poderia ser judeu, mas ser judeu messiânico. Claro, no puede decir, bueno, quiero este estilo de vida, vivo así, Sim, pero sigo mas, creyendo que Jesús mas ele não, ele disse que Jesus é um profeta. Dá vontade de enlouquecer. Dá pra acreditar? Não dá pra acreditar, né? Mas Acho que é é. mais fácil acreditar uma pessoa que, tipo, para de acreditar em Deus, ou, tipo, para de congregar e, sei lá, ou vai Do que pra... virar um judeu. Sim, ou, tipo, vai pra uma igreja evangélica, denominacional, pentecostal, sei lá, que... Enfim, do que isso? Porque, nossa... Pois é. Mas ele é judeu. Tem lá E ele vive lá em Belo Jardim. Lá no Rio agora, tinha um casal, eles eram da Testemunha de Jeová e conheceram na idade e tal, aí começaram a pregar pro Testemunho de Jeová de novo, sobre isso, para trazer as pessoas para a igreja. Só agora eles se converteram de novo ao Testemunho de Jeová, aí caiu de novo no Testemunho de Jeová. E são vai estar na igreja de vídeo. Então, não dá pra entender. Não dá pra entender. Então, assim, eu conheço a história de irmãos que saíram da igreja, viraram espíritas, católicos, conheço católicos, mas judeu nunca tinha ouvido falar. Foi a primeira vez. Valtemir. Valtemir. Ele mesmo. Você morou lá, né? Um tempo. É, Valtemir. Ele. O judeu da Igreja de Cristo. É até engraçado falar. E temos essas duas figuras aqui muito importantes, que é o Simeão e a Ana, que são descritas por Lucas como profetas, né? Ana, profetiza, Simeão, profeta. Simeão é o que fala a frase, né? Que ele poderia morrer porque agora os olhos dele viram a salvação. E a Ana é uma mulher de idade, uma senhora já, e ela começa a falar um monte de coisa a respeito de Jesus quando ela sabe dele, né? Então, praticamente é a primeira pregação sobre Jesus e é a Ana quem faz. Quando ela encontra com ele, bate aqui, Ana. Poxa, são duas pipetinhas da mesma sala, né, Ana? Doutor, é simples. Em dose. A minha Ana. As duas Então, Ana Luísa. As duas Ana Luísa? Depois a gente tem mais coisas. Tem muitas coincidências. Jesus Coincidências. Então, vamos lá. E aí ela diz, né? Praticamente Ana é a primeira pessoa que prega sobre Jesus na Bíblia, né? E Jesus ainda é um bebê, né, quando ela faz isso. Depois nós temos Jesus cumprindo a lei desde da concepção, da forma como ele nasceu, de onde ele nasceu, de todos os processos que ele passou até a chegar lá na adolescência, né, aos 12 anos no templo, e depois na sua fase adulta. Então Jesus cumpre com todas as profecias. Lucas exclui a visita dos magos e também não menciona a fuga para o Egito. Não sei exatamente o porquê que ele faz isso, mas Lucas ele não menciona que os magos passaram por Herodes, disseram para ele que o rei dos judeus tinha nascido, de que eles estavam procurando onde Jesus tinha nascido, onde Jesus estava. Herodes disse que não sabia onde Jesus estava, mas que tinha total interesse em saber para ir reverenciá-lo como o rei dos judeus. Obviamente não era essa a questão, ele queria matar Jesus. E aí os magos encontram Jesus, levam os presentes, né, incenso, ouro, mirra, e o anjo de Deus aparece dizendo para eles voltarem para o Oriente, muito provavelmente Egito, por um lugar diferente de onde eles vieram. Herodes, vendo que o tempo estava passando, não recebendo, né, de volta a visita dos reis, dos magos, ele decide dar um decreto que é a última coisa que a gente vai falar hoje. Quando a gente lê essa história, que está descrita em Mateus capítulo 2, Herodes dá um decreto cruel. Mas a gente muitas vezes não para pensar sobre as consequências desse decreto. O decreto de Herodes é sancionado e entra em vigor para que todos os soldados romanos
entrassem na casa de todos os judeus, de Dan a Betsaida, matando qualquer criança que tenha 2 anos para baixo. Meu filho tem 2 anos e 1 mês, tá? Uma carnificina. Uma crueldade, uma maldade. Você imagina estar em sua casa, ter a sua casa invadida por soldados, arrancar de você, de seus braços, o seu filho e o matar na sua frente. Vocês têm noção de quantas crianças foram mortas por aquele decreto? Foram muitas crianças. Achei que seria pesado. Não temos. Não temos. Mas foram muitas crianças. Foi mais do que a praga do primogênito. Muito provavelmente. Muito provavelmente. 25 mil quilômetros de extensão, o país inteiro, todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas. Porque Jesus fugiu para o Egito. Agora vamos raciocinar aqui. Você é pai e mãe na época desse decreto, certo? Seu filho tem 1 ano e pouco. Dá até um nó na garganta de pensar. E aí alguém entra na sua casa e diz que precisa matar seu filho. E você quer saber a razão. E é claro que a razão foi disseminada. Qual foi a razão? Nasceu um rei por nome Jesus e a gente quer descobrir quem é. E como o rei não descobriu quem é, todas as outras crianças vão morrer por conta dele. Você esqueceria de uma história dessa? Você, pai e mãe, esqueceria de uma história dessa? 30 anos depois, você ouve a história de um homem chamado Jesus, que está na rua das Palestinas, pregando o reino de Deus. Tem como você não linkar uma coisa com a outra? Peraí. E ainda depois da multiplicação que querem fazer de rei, né? Aí linka rei Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém. Aí você é pai. Aí você pensa, peraí. Há exatos 30 anos, minha casa foi invadida por policiais romanos para que o meu filho fosse morto por causa de um tal rei chamado Jesus. E agora aparece um rei chamado Jesus. A idade que teria meu filho. Com a idade que teria meu filho aproximadamente, dizendo que é rei. Você estaria no grupo daqueles que o seguiam? Ou estaria naquele grupo que gritava, crucifica-o, crucifica-o? De onde vieram aquelas pessoas bravejando o ódio na crucificação de Jesus? De onde vem tanta gente, só um minutinho, de onde vem tanta gente que nem conhecia Jesus, gritando a plenos pulmões na praça do Pôncio Pilatos, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Eu só consigo pensar em um momento, em uma razão. Essas pessoas, muito provavelmente, tiveram seus filhos mortos por causa de Jesus. E agora, eles querem dar o troco. Se o meu filho morreu por ele, nada mais justo é de que ele morra por causa do meu filho. Vingança. Eu não estou dizendo que é exatamente isso que aconteceu. É só pra gente pensar. Porque, gente, ninguém vai ter o seu filho tirado de você aos 2 anos de idade e simplesmente passar uma borracha nessa história e achar que isso nunca aconteceu. Não tem como. A minha sogra, na verdade, não é minha sogra, né? Eu chamava ela de vó. Ela é a mãe do meu sogro. Ela faleceu, Dona Teresa.
Dona Teresa teve 13 filhos. Só que um deles morreu com 3 anos de idade. E todos os outros 12 cresceram, casaram, tiveram filhos e suas vidas normais. E todas as vezes que alguém falava, Dona Teresa teve 12 filhos, ela falava 13. Ela era de Rio Grande do Sul. Eu tive 13. Ela dizia. Não esqueça um piá meu. Daí é Paraná. Não esqueça um piá meu. Né? Ela dizia isso com um olhar marejado. Porque para os outros que não é pai e mãe, eles não lembram. Mas para ela que é mãe, eu tive 13 filhos sair da minha barriga. Eu carreguei 13 filhos no meu ventre. Tive 13. E ela falava sempre isso. Né? A minha mãe teve 13 filhos e 13 morreram, 1 ou 2 anos. Hoje ela está com 83 anos e ela sabe que vai encontrar exemplo. Amém. Esse é o consolo, né? Esse é o consolo dela. Poxa, que fé. Tudo você ia falar? Não, eu ia falar, tipo, pensando que além de pai e mãe, podiam ter irmãos mais velhos, irmãos mais novos lá, que não só sofreram por isso, mas, tipo assim, além dos pais e mães, os irmãos sofreram. Imagina você, tipo assim, com 7 anos, vendo um monte de gente entrando na sua casa e matando um seu, acabou de dançar um irmão seu. O choque psicológico que causou nessas pessoas todas, né? Foram famílias inteiras afetadas. Então, para mim, é fácil identificar essas pessoas que estão lá na praça de Pôncio Pilatos gritando crucifica ou crucifica. Tem os mestres da lei, que é um grupo pequeno, mas não com tanto ódio. Não. Mas esse povo aí, com certeza. Era uma multidão. E, gente, uma multidão que preferiu a soltura de Barrabás do que Jesus. O que tem por trás dessa raiva toda dessas pessoas, gente? Olha o raciocínio. Não, manda Barrabás. Não, Barrabás, ladrão, assassino. Não, a gente quer Barrabás. Mata Jesus. Então, pra mim, é muito nítido que essas pessoas estão vingando alguém. E alguma coisa. Não é só o ódio dos fariseus. É um ódio próprio, um ódio seu mesmo. Só que a maioria dessas pessoas estavam no Pentecostes. Eram judeus. Agora estamos no troco. O troco. E aí Pedro fala na pregação de Pentecostes de que Jesus era o Filho de Deus. Num primeiro momento, cerca de 3.000 pessoas. Mas num segundo, mais de 5. Gente, só aí já vai dar quase a metade da Judéia inteira. Então, a história não termina lá. A história não termina lá. E no final das contas, quem matou as crianças não foi Jesus. Foi Herodes. Que já tinha matado a sogra, os próprios filhos e qualquer pessoa que ameaçasse o reinado dele, sua posição política. Então as pessoas se deram conta de que Jesus não tem nada a ver. Jesus foi mais uma vítima. Então, olha essa história e aplica ela a você. Nós estávamos mortos, mas Jesus morreu para nos dar vida. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Jesus para dar vida e vida eterna. Então, às vezes o mundo e as circunstâncias vão nos roubar coisas. É função de Satanás. Nos tirar coisas. Mas Jesus nos dá de volta a oportunidade de nos encontrar eternamente com essas pessoas. A disciplina está só começando. Rapaz. A gente só não pode escolher Barrabás. A gente só não pode escolher Barrabás. Cometer esse erro de, no furor que às vezes escurece os nossos pensamentos, na hora da raiva e da irracionalidade, acabar optando por Barrabás. Muito bom, gente. Então, como eu... Sim, Breno. Só uma coisa que eu fiquei pensando.
Sim. A geração de Jesus se perdeu. Morreu todo mundo. Tudo que era menino se perdeu, né? Ficou só as meninas, eu acho. Não matou as Eu meninas. acho que nem as meninas. Tá. Porque mata crianças, né? Ele não fala assim sobre os meninos ou meninas, ele fala crianças. Não fala o sexo, ele fala crianças. Pouco tempo. João Batista era mais velho um pouco que Jesus se salvou. Sim. Mas eu digo. Isso é interessante. Sí, siempre habían Mas maestros de escape. uma coisa que me fez pensar é tipo, essa geração aí, velho, ficou sem gente. Porque os caras morreram, não teve quem fez isso aí na época de Jesus. Os contemporâneos de Jesus, na mesma idade, não teve gente matriculada, né, naquela época. Porque morreram. Né? Teve que dar um. Tem um timezinho de 2 ou 3 anos, Os né? que tinham a mesma idade de Jesus, Não, os que tinham a mesma idade. Jesus chegou lá sozinho. Os que nasceram no mesmo ano que ele, por exemplo. Né? Jesus foi Porque Jesus fugiu para o Egito aos 3 anos de idade, né? É o que diz as escrituras. E voltou já quando já era um pouco maior. Então, de 3 anos para baixo. Foi sobrou... fazer o Enem com 12 anos, não tinha. Só tinha aí. Olha, por falta de WO, você passou, ei! Talvez as meninas. Talvez, a gente não tem como afirmar. Eu acho que as meninas foram poupadas. Por causa do rei, né? Alguém ia falar? Sim, Pablo. Eu ia falar. Pablo, já estou adepto já. Pablo. Não, tem que chamar de Yuri. Tá bom, Yuri, vai. Eu tava pensando sobre quem perde o filho, filha, independente do momento, antes ou depois de nascer. Quando perde, não tem consolo. Ah, não. É algo sem nenhum tipo de consolo. E você tenta procurar o porquê, o onde, o como, o quando, e você não encontra. Eu estou falando de uma morte natural, que é algo, se foi um bebê, algo que nasceu com ele, e perdeu ele de crescer, enfim, não importa. Algo natural. Você não encontra consolo, não encontra. Imagina essas pessoas que conseguiram passar pelos 9 meses, conseguiram ter esse encontro com essa felicidade de ter esse bebê, perder eles. E aí você fez a pergunta, em qual lado você estaria? É muito difícil. É muito difícil. E eu entendo essas pessoas. Jesus entendeu elas. Jesus entendeu elas. É difícil. Ele fala matança dos meninos. Dos bebês? Dos meninos, aham. Dos meninos. Tá. Dos meninos. Todos os meninos de Boa. Obrigado. Algum comentário sensato, pessoal? Alguém mais quer fazer algum comentário, pergunta? Não? Então, para ouvir a voz de Brandon, a gente vai fazer o pedido para que ele ore. A gente ouvir sua voz, Brandon. Você pode orar? Querido Pai, Deus eterno, queremos te agradecer por este momento, Pai, por este intensivo que acaba de comenzar. Queremos te agradecer pela disposição de nosso irmão Adriano, que está passando o conhecimento que ele aprendeu e de uma forma que nós podemos entender e também refletir sobre a vida de Cristo. Sabemos que os acontecimentos que tiveram através de Jesus não foi por mera causa, não foi simples coincidência. Sabemos que o Senhor planejou tudo desde o início e que tudo isso foi focado para nos salvar. Queremos te agradecer, Pai, por nos relembrar isso, que o Senhor sempre se preocupou por nossa salvação, por nos restaurar, e isso somente foi possível através do sacrifício de Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor, e o Senhor continue abençoando a nosso irmão Adriano para que ele continue passando teus ensinos durante esta semana. Oramos no poderoso nome do Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, até amanhã, gente. Obrigado.